Mas hoje nós vamos falar sobre transtorno de pânico. Provavelmente vocês já atenderam alguém e, se não atenderam, atenderão. Sabe quem mais atende pessoas com transtornos de pânico? As emergências dos hospitais, sabe? Porque geralmente quem tem transtorno de pânico, antes de procurar o psiquiatra, psicólogo, principalmente psicólogo, ele já foi diversas vezes ao serviço de atendimento emergencial, ao pronto-socorro. Por quê, gente? Primeiro que é dolorido demais, né? E há uma comoção física e acachapante, não é mole, não, porque a sensação que o sujeito tem é que ele vai morrer. Toda a fisiologia da pessoa está comprometida aí com esse medo intenso, intenso. Muitas vezes acontece quando o sujeito está dormindo. Sabe aquela coisa da pessoa estar dormindo e acordar em pânico? Ou seja, sem nenhum estressor visível, que é o consciente, ou que a pessoa identifique que é um estressor. Então, isso é um problema, é um problema. E depois de um certo tempo, o sujeito fica com medo de ter isso. Diferente do ataque de pânico, que pode se dar porque o sujeito viu algo que ele teme, né? Quando ele tem uma fobia específica, ou quando ele tem uma situação traumática e aí ele entra em pânico. Então, é diferente disso. O ataque de pânico, ele é diferente do transtorno de pânico. Isso tem que ficar claro. O sujeito pode ter ataques de pânico sem ter um transtorno de pânico. O que caracteriza o transtorno? São ataques recorrentes e inesperados. Recorrentes e inesperados. Então, eles acontecem com frequência. O ataque de pânico é um surto repentino, né, de medo intenso ou desconforto intenso, que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas. O que significa, né? O transtorno é um conjunto disso. Um conjunto de um monte de ataques de pânico, tá? O que acontece quando o sujeito está em pânico? Coração acelerado, taquicardia, palpitação. Olha aí que coisa horrorosa. Isso é físico. Por isso que as emergências estão lotadas, os consultórios dos cardiologistas, porque a primeira coisa que o sujeito pensa é que ele está tendo um ataque do coração. E imagina ter isso o tempo inteiro, muitas vezes, né? Sudorese, a pessoa começa a suar frio, porque a circuitaria do medo é ativada, então ela começa a suar frio, e o suor é uma reação fisiológica, né, do medo. Para que o sujeito sua? O sujeito homem e o sujeito animal. Para que o sujeito sua? Para ele ficar escorregadio. Então, essa é uma herança filogenética da nossa animalidade. E, ao ficar escorregadio, ele escapa com maior facilidade do seu predador. Então, é para isso, essa é a função filogenética do suor. Então, quando a gente tem medo ou quando tem ataque de pânico, a gente começa a suar frio. Tremores ou abalos intensos, né? A pessoa fica tremendo, sensação de falta de ar ou sufocamento, sabe? A pessoa acha que vai morrer sem ar. Sensações de asfixia, né? Parece que tem algo aqui, ó, na garganta dele. São relatos muito comuns de quem tem ataques de pânico recorrentes. Dor ou desconforto torácico, um aperto no peito.
Essa é uma característica dos transtornos de ansiedade de uma forma geral, né? Esse aperto no peito, uma angústia, um negócio terrível. Náuseas ou desconforto abdominal é muito comum, gente. Eu não sei se vocês estão reparando aqui nos transtornos de ansiedade, é muito comum que as pessoas tenham comprometido o seu sistema digestório. Por quê? Por que será? Porque a gente tem neurônio no nosso corpo inteiro, né? Corpo inteiro. Então, o que acontece aqui acontece de uma forma... atinge todas as nossas vísceras. Todas as nossas vísceras. Muitas vezes, quando o sujeito está com medo, ele tem vontade de ir ao banheiro, não é? Dá dor de barriga, porque é tudo conectado, está tudo conectado. Olha como a nossa profissão, eu não me canso de dizer isso, né? A nossa profissão é importante. Porque quando a gente cuida da cabeça, a gente diminui esses sintomas. E esses sintomas, mesmo tendo causa emocional, eles podem, sem dúvida nenhuma, causar problemas fisiológicos, físicos, né? No corpo físico aqui. Porque a gente é todo interconectado. Então, se eu tenho muita taquicardia, e se eu tenho, né, eu estou gastando o meu sistema aqui circulatório e, enfim, cardíaco à toa. E aí, sim, se pode desenvolver uma doença de fato, né? Pode, você está gastando o aparelho, né? O aparelho está gastando. Então, você pode ter problemas físicos de fato. Sensação de tontura também é comum, instabilidade, vertigem ou desmaio. A pessoa pode desmaiar nos ataques de pânico. Calafrios ou ondas de calor, né? Porque a temperatura corporal também se altera quando você está em pânico. Anestesias, né? A gente chama de parestesias, anestesias ou sensações de formigamento em algum membro. Ai, minha perna está formigando, meu braço, eu não estou sentindo meu braço, eu não estou sentindo a minha perna. Então, esses ataques, eles parecem ataques cardíacos, parecem sintomas de AVC, muitas vezes, né? Desrealização, o que é isso? É a sensação de irrealidade. Parece que você foge da realidade, parece que você não está ali no real, né? E também despersonalização. O que acontece na despersonalização? Parece que você está distante de si mesmo. Parece que você sai do seu corpo, né? Um distanciamento. E aí o sujeito tem medo de perder o controle ou de enlouquecer. Não é raro a gente encontrar no consultório pessoas dizendo: eu tenho medo de enlouquecer, eu tenho medo de pirar. Isso pode ter a ver com ataques de pânico e, se esses ataques são recorrentes, com transtorno de pânico. Tá? Outro medo comum é o medo de morrer, porque a pessoa sente que vai morrer, que está muito perto da morte. Tá bem? Então, é uma sensação horrorosa, não dá para minimizar, porque a pessoa tem todas as sensações registradas no corpo. Então, não tem essa, não é nada não, isso vai... Não, o sujeito está sentindo tudo isso. Um outro critério diagnóstico é necessário que pelo menos um dos ataques tenha sido seguido de um mês ou mais de uma ou de ambas as características que eu vou contar aqui. Ou seja, o sujeito teve o ataque e depois ele ficou apreensivo, preocupado, para não ter outro ataque, entende? É aquela velha história, o sujeito tem medo de sentir medo. Ele fica com medo. O que caracteriza o transtorno de pânico? É o medo de ter de novo aquilo. E porque ele tem medo de ter mais uma vez, ele começa a restringir
as suas atividades. Não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, não consegue mais se socializar, porque ele tem medo de ter um novo ataque. Uma outra característica que deve estar incluída para a gente fazer o diagnóstico de transtorno de pânico é a esquiva, né? A esquiva tanto de exercícios físicos quanto de qualquer outra situação desconhecida. Então, o sujeito ele vai embotando e, ao embotar, ele perde várias situações que dão bem-estar para ele e ele vai provavelmente desenvolver quadros depressivos. Olha aí, quando a ansiedade pode levar à depressão. Às vezes não é uma coisa ou outra, não. Às vezes é a ansiedade do sujeito que leva a quadros de depressão maior. Porque a gente, quando vai fazer o diagnóstico, será que é ansiedade? Será que é... Não, às vezes é uma coisa e a outra, são as comorbidades. Tá bem? Bom, a perturbação, ou seja, esses ataques não são por efeito de uso de drogas ou de medicamentos, tá bem? Se for por uso de droga ou medicamento, não é um transtorno de pânico, né? É um pânico causado por substâncias químicas, tá bom? A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental, por exemplo, uma crise qualquer de pânico isolada, né? Como eu falei, não é uma fobia específica. Eu tive uma crise que eu vi um sapo e eu tenho uma fobia específica de sapo. Então, ele é aquele ataque. O que caracteriza, né? São ataques num período muito singular, num período bem demarcado, e esses ataques de ataques de pânico, fazem o sujeito restringir a sua atividade cotidiana, laboral e acadêmica por conta dessa história. Isso é o que se caracteriza transtorno de pânico. É isso, exatamente, tem que ser assim. Não é qualquer coisa, não é o sujeito tem medo de lugar fechado. Não, isso é outra coisa. O sujeito tem medo de multidão. Não, isso é outra coisa. Tá? Ataque de pânico tem que ter como critério diagnóstico isso que eu acabei de falar para vocês. Muitos indivíduos relatam sentimentos constantes ou intermitentes de ansiedade, que são mais amplamente relacionados a preocupações com a saúde em geral e com a saúde mental especificamente. Prevêem resultados catastróficos a partir de um sintoma físico leve ou efeito colateral de um medicamento. Olha aí, por exemplo, pensar que terá um infarto ou que uma dor de cabeça significa a presença de um tumor cerebral. Olha o que indica, né? O que está na base do transtorno de pânico, quando a gente fala de terapia do esquema. O que está na base do transtorno de pânico é a vulnerabilidade ao dano à doença. Escutem isso. Por que é importante vocês escutarem isso? Porque quando o sujeito chegar no seu consultório dizendo que tem transtorno de pânico, vocês precisam observar se ele tem esquema de vulnerabilidade ao dano à doença. Porque o que vocês vão tratar? Esse esquema específico. Entendem como fica mais fácil quando a gente entende esquema para tratar os transtornos? É isso, é nessa medida que eu digo que são os esquemas que sustentam os transtornos. E quando a gente consegue identificar, a gente consegue tratar melhor, por partes, como eu sempre digo, como Jack o Estripador, né? Partes. Tá bem? Pode haver preocupações acerca da capacidade de concluir as tarefas ou suportar os estressores diários, né? A pessoa acha que não vai dar conta, que não vai dar pé, que ela não vai ser capaz.
Olhem aí como esquemas também de dependência, incompetência e de fracasso podem estar associados para compor o transtorno de pânico. Padrões inflexíveis também, que é aquela necessidade, aquela pressão interna que é constante para fazer mais e melhor. O sujeito pode ter um transtorno de pânico por conta disso. Eu nunca sou suficiente, isso não vai dar conta, eu não vou dar pé, não vai dar tempo, eu não vou, não vai dar o dinheiro, não vai dar a vida, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não é? Tem gente que é assim. Vive hoje pensando em amanhã, amanhã no depois, e depois no depois, e enfim, né? Esquece de viver o presente. Olha aí como o mindfulness ele pode ser absolutamente importante no tratamento para quem tem transtorno de pânico ou qualquer outro tipo de transtorno de ansiedade, né? Que é o sujeito aprender a ficar aqui no presente, no aqui e agora. Pode haver uso excessivo de drogas, por exemplo, álcool e medicamentos de prescrição ou drogas ilícitas. Por quê? Às vezes a pessoa só se acalma fumando um baseado, tomando uma cachaça, tomando uma bebidinha. Então, olha aí, como os esquemas sustentam o transtorno de pânico, o transtorno de pânico pode levar a algum tipo de vício. Tá bem? Comportamentos extremos que visam controlar os ataques de pânico, por exemplo, restrições severas na ingestão de alimentos, né? Isso tudo tem a ver com a vulnerabilidade ao dano à doença, né? Que vai formando os transtornos, e aí o sujeito não sabe o quê. Porque nossa emoção, eu estou dando essa aula lá na outra turma, as palavras muitas vezes não dão conta do que a gente sente, né? A gente que é adulto muitas vezes não sabe expressar o que está sentindo, né? Não sabe expressar. Você fala assim, eu não estou legal, cara, não estou legal, não sei o que é, estou com aperto no peito aqui, estou me sentindo meio triste, mas não sei o que está acontecendo. Ou seja, a nossa palavra não dá conta da nossa emoção. Imagina uma criança. A gente tenta falar, faz arte, metaforiza, faz música, faz teatro, faz poesia, e mesmo assim, porque a arte é um recurso, né? É um bom recurso para a gente tentar dar conta da nossa emoção, mas muitas vezes a gente não consegue. E aí a gente vai sendo agido por emoções que acachapam a nossa vida, né? A nossa vida. A importância do autoconhecimento, saber quais são os esquemas que estão ativados, né? Para a gente poder cuidar disso. Vocês entendem o quanto é importante entender o que está na base, né? Porque é aí que a gente vai trabalhar. O transtorno em si é a ponta do iceberg, nesse sentido, é o que aparece. O transtorno é o que aparece através dos sintomas. E o que não aparece, né? É o que pressiona o sujeito, que muitas vezes é inconsciente para ele também. E nosso ofício, como eu digo sempre, é juntar Lé com Cré, fazer o sujeito entender o que ele sente, para poder tomar posse, a pastora Adriana, tomar posse de quem ele é, sabe? É isso que acontece. É isso. A idade média de início é entre 20 e 24 anos de idade. Não é muito comum na infância, tá bem? Apesar de esses períodos de medo intensos começarem na tenra infância, tá bem? Mas o transtorno de pânico bem configurado, bem amarradinho, bem estruturado, bem robusto, começa entre 20 e 24 anos.
Depois dos 45, eles podem até ocorrer, mas é mais raro. A idade de pico, então, é entre 20 e 45 anos, tá bem? Em torno de, tá? Ah, tem risco de suicídio? Claro que sim, o sujeito fica tão, mas tão desesperado que ele prefere morrer, muitas vezes. Então, ó, vejam bem, como também essa ideação suicida que a gente fala tanto, não aparece do nada, né, gente? A ideação suicida tem uma história por trás. Que história é essa? E é dessa história que a gente vai ter que cuidar. Às vezes eu vejo profissionais absolutamente apavorados, o cara está pensando em se matar, mas está pensando em se matar por quê? Tem um motivo, tem uma estrutura por trás disso, tem uma história por trás disso. Que história é essa? O que ele não está suportando? O que é que ele não está suportando? Eu fui dar uma palestra na semana passada, ou retrasada, para uma empresa, né? E eu estava contando sobre isso, que 80% das pessoas já pensaram assim, em algum momento em desaparecer, em morrer. Porque existir não é mole, não, cara. Então, vamos normalizar isso. Vamos normalizar. Porque as pessoas, psicólogos, às vezes, ficam apavorados. Ai, meu paciente quer morrer, ok, gente, tá bem, muita gente quer. Quase todo mundo já pensou em morrer só um pouquinho de vez em quando. Normal, vou parar com isso. É igual a psicólogo tem medo de esquizofrênico, tem psicólogo que tem medo da esquizofrenia. Vamos parar com isso. Não tem como comer de garfo e faca, tem que se lambuzar na história aí, vamos chegar perto das pessoas. Os esquizofrênicos são pessoas com uma dinâmica de pensamento diferente, né? Inclusive, o Ivan Esquerdo tem uma teoria de que eles têm uma falha na memória de trabalho, mas isso é uma coisa para outra. Existem várias hipóteses, né? Mas a ciência ainda não explica a esquizofrenia. Ninguém sabe por que os esquizofrênicos veem coisas que a gente não vê, escuta coisas que a gente não escuta, pensa de uma forma fragmentada. A ciência ainda não explica. Existem hipóteses dopaminérgicas, ou seja, uma descarga muito grande de dopamina, e aí o sujeito alucina. Mas aí os pesquisadores pensam o seguinte, mas será que Toshines vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Será que ele está alucinando e por isso houve uma descarga de dopamina ou houve uma descarga de dopamina e por isso ele alucinou? Enfim, então, a gente ainda tem muitas histórias. O que a gente sabe da esquizofrenia são só os sintomas. Da causa, a gente não sabe. E a gente não pode ter medo disso. Quem trabalha com saúde mental não pode ter esse tipo de asepsia. Ah, não, esquizofrênico não. Ah, não, ele está querendo morrer, não. Gente, vamos lá. Vamos embora, mão na massa, né? Porque a gente pode ajudar. Ajudar como? Escutando e juntando o tal do Lé com Cré, que é a emoção com a palavra, da forma que der, né? Juntar a emoção com a palavra, né? Não conseguiremos dar conta. Se eu perguntar para vocês agora como é que vocês estão, vai ter um pedaço de vocês que não vai saber responder. Ai, tem um negócio esquisito aqui em mim, sabe? Não sei, tem um negócio me incomodando, mas não sei. Não é verdade ou é mentira minha? Acertei ou errei? Que tem alguma coisa incomodando e que vocês não conseguem nominar. Né? Não sei o que é, mas, pô, não sei. Né? A nossa função é ajudar o sujeito a batizar os seus demônios, para a gente poder exorcizar esses demônios através do tratamento psicoterapêutico, através da ciência. Obviamente, usei aqui uma metáfora, porque a gente trabalha com ciência, né? A religião tem que ficar do lado de fora do nosso consultório. Inclusive, o Conselho de Ética, né, o CRP, nosso Código de Ética, proíbe até que a gente tenha crucifixo, Bíblia, guia, tanto faz o quê, livro de Kardec, o Torá, tanto faz.
não podemos trabalhar com religião no nosso consultório, né? Não podemos falar em nome de Deus, a gente tem que falar em nome da ciência, porque a gente é psicólogo. A gente fala em nome de Deus no templo religioso, tá bem? Então, eu usei uma metáfora aqui para falar que a gente precisa batizar os demônios do sujeito para poder tratar, né? Quando o sujeito consegue nominar, já é meio caminho andado, já é meio caminho andado para o tratamento, tá bem? Então, é isso.